pessoal, sejam bem-vindos à videoaula número 11, parte 2. Eu sou o instrutor Jonathan Coelho e estou com vocês nessa jornada. Bom, pessoal, então aqui retomando, nosso material dessa videoaula número 11, agora a parte 2. Eu vou destinar essa parte 2 para fazer uma repescagem, né? Vamos repescar algumas coisas aí da história do teatro, ok? Então lá, vamos buscar agora falar um pouquinho, né, da onde surgiu o teatro, de onde iniciou o teatro, né? De que lugar especificamente. Só para destacar, né, como eu mencionei na videoaula parte 1, nessa videoaula número 11, parte 1, eu mencionei que o teatro nasce com a gente, né? Desde pequeno, quando somos crianças, nós temos essa questão de atuar. Se parar para pensar, de acordo com os livros de história, né? Qual é o momento inicial, o pontapé inicial da história da humanidade? De acordo com os livros de história, vai ser a pré-história, né? A pré-história, quando aparece o primeiro ser humano que começa a desenvolver a comunicação. Então aí que está. A primeira comunicação desenvolvida foi a partir das expressões artísticas. Nós vamos ter pinturas rupestres, né, pelas paredes das cavernas e tal, e que naqueles desenhos, né, mostra muito mais do que só rabiscos. Mostra a vida de como era naquela época, o que eles pensavam, os rituais que eles, né, realizavam, como que é o trabalho deles naquela época, do que eles sobreviviam. Tudo isso está representado em diversas pinturas nas cavernas, e nessas pinturas ainda aparece a questão da atuação, sim. Mas qual era a função do teatro nesse momento? A função nesse momento era para facilitar a comunicação deles, né? Antes da escrita, antes de desenvolver a escrita, eles desenhavam e eles expressavam com o próprio corpo. Então eles começaram a desenvolver essa forma de comunicação. E na atuação, no caso daquela época, era em prol da sobrevivência, né? Aquele momento, como era tudo muito primitivo, não tinha tecnologia, era tudo muito... estava tentando compreender como funcionava a natureza, como funcionavam as coisas. Então, assim, o teatro era para adquirir poder sobre a natureza, né? Mas conseguir absorver as coisas assim como são, né? Compreender elas, seja olhando as imagens nas paredes ou alguém atuando, demonstrando como foi uma caçada, como que foi aquilo, o que foi feito, o que foi realizado para aquela façanha, né? Como foi conquistado aquilo, né? O que alguém viu numa caminhada. Então tudo isso era demonstrado em atuações de forma narrativa. O teatro nesse momento ele é narrativo. Ele tem basicamente a função de contar, narrar algo. Então esse é o teatro. Aí é o início do teatro, a partir da pré-história. Claro que a partir disso, inúmeros povos em diferentes regiões do mundo também começaram a utilizar o teatro de forma narrativa e também usavam em outros momentos. Depois da pré-história, nós vamos ter um outro momento significativo na história da humanidade, onde surgiram as primeiras civilizações, as civilizações mais antigas, né? Então, assim, essas civilizações antigas, quando o ser humano se estabelece numa região, né? Pode ser num vale, enfim, se estabelece naquela região para cultivar a terra, para plantar, para colher, para viver em uma sociedade sem precisar ficar, né, fugindo da natureza, conseguindo se adaptar à natureza, para permanecer numa região. Então, assim, formam diferentes civilizações, das quais nós chamamos das civilizações antigas, né? E aí, das civilizações antigas, nós vamos ter diversas, né? Vamos ter aí né, do Egito, da Grécia, mas não só vamos pensar ali para o lado da África, né, da parte norte da África, né? Vamos pensar que as civilizações antigas
elas têm em inúmeros lugares do planeta. Então, assim, até aqui pro lado da América Central, das Américas, né, nós temos as civilizações antigas também, como os maias, os astecas, os incas, que tiveram, né, têm um notável conhecimento, tudo, né, tinham toda uma linguagem que eles conseguiram desenvolver, uma escrita elaborada. Então, tudo isso é muito interessante, né, e vale a pena pesquisar a forma diferenciada dos costumes aqui, né, dos maias, dos astecas, dos incas, e também de outras civilizações que até hoje no Brasil, né, tem tribos indígenas, né, ainda que procuram não estabelecer contato com a civilização e tal, humana, que está se desenvolvendo dessa forma moderna. Enfim, nós temos que pensar então que existe vários cantos, existia alguma civilização antiga. Por que eu destaco esse momento? Esse momento, a partir do momento que começa-se a uma evolução, né, de se estabelecer num lugar, o teatro ele vai também estar presente, né? Aí vai ser uma coisa um pouquinho mais elaborada, né? Não vai ser só na função de contar e narrar uma coisa que aconteceu para mim e vou contar para o outro. Não. Aí, a partir das civilizações antigas, nós vamos ter o teatro muito presente nos rituais, né? Quando eles queriam cultuar os deuses, quando eles queriam fortalecer as crenças, as próprias crenças de cada civilização. Então, o teatro era muito usado para isso. E, claro, quando pensamos nas civilizações antigas, um povo que se destacou muito nessa forma de pensar o teatro são os gregos. Mas os gregos, né, criaram o teatro grego, uma forma de representação, né, que eles criaram, que dividiam, né, eles até organizaram os textos teatrais, organizaram tudo isso, né, em 3 atos, né, deixaram tudo bem definido, deram funções específicas, criaram a função de um coro, de um conjunto narrativo. E aí, assim, no início eles cantavam, né, eles utilizavam o teatro para reforçar o sentimento de piedade, de temor que tinha que ter em relação aos deuses da mitologia grega, né, Zeus, enfim, os vários deuses da mitologia grega. Então eles usavam basicamente o teatro para reforçar esse sentimento, né, de respeito. E para os gregos, a arte era uma coisa muito sagrada, né? O teatro era algo muito sagrado. Esse meio de reunir as pessoas, de elas prestarem atenção, fortalecer o sentimento com as coisas daquela comunidade, ele era algo muito sagrado. Então, tipo, praticamente toda a comunidade se reunia nos espaços que eles criaram, nas encostas das montanhas. Então, nessas encostas eles elaboraram grandes teatros, né? Tem um teatro que foi construído na Grécia Antiga com capacidade para 10 mil pessoas, e a pessoa que senta lá no final ainda consegue ouvir bem quem está no palco, né? Então, tudo rústico, a céu aberto e tal, mas eles pensaram em todos os detalhes. Eles pensaram na acomodação das pessoas, construir esse espaço para reunir a comunidade e fazer esse teatro. O primeiro gênero teatral que surge a partir disso é a tragédia, né? Então nós temos a tragédia, que conta os grandes feitos heróicos, né, de alguns cidadãos gregos e a influência dos deuses na vida desses cidadãos e dos demais cidadãos gregos. E por que tragédia? Normalmente acabava muitas vezes a peça com a morte, né, com uma consequência ruim para os mocinhos, para aqueles que estavam ali participando, né, da situação que estava sendo encenada. E tudo era muito contado assim, tipo, numa forma de representação. Então eles representavam muito assim, né? Eles falavam assim, eles tinham uma forma de representação, né, que tipo, usavam muita máscara. Tinha essa questão da máscara, túnicas. Praticamente, nesse momento, o teatro era praticado apenas por homens, e por um longo período de tempo, em várias, depois, posterior, o teatro também continuava sendo praticado por homens só. Não se podia
as mulheres fazer teatro, né? As mulheres elas não tinham essa honra, né? Era considerado que elas tinham que ficar cuidando dos afazeres de casa, de outras coisas, mas não poderiam atuar. E enfim, mais tarde, né, quando surgiu outro gênero teatral, até os papéis femininos eram interpretados por homens. O que acontece ainda na Grécia Antiga? Berço, né, de várias coisas que existem até hoje, como a democracia, a filosofia, os Jogos Olímpicos, né, por aí vai. Né? A filosofia é um dos campos mais presentes ainda no contexto dos estudos, né, dos nossos estudos ainda. Então, assim, o que mais que acontece na Grécia? Lá na Grécia Antiga, um cidadão conhecido como Téspis, ele, numa das festas dionísias, né, em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, então as pessoas se reuniam para comemorar, para festejar, faziam danças, cantavam. Então o Téspis se empolgou-se, subiu em cima de uma carruagem e lá em cima da carruagem ele colocou a máscara, a túnica e falou: eu, Dionísio, deus do vinho, né? Quando ele começou a falar isso, e fazer a interação e falar tipo, né, saúdo vocês, né, desejo, quando ele desejou boas coisas para o povo, as pessoas nesse momento ficaram com receio, porque nunca ninguém colocou isso para você, né, tipo interpretar eu ao invés de ele, né, em vez de falar ele Dionísio, como as pessoas tinham muito medo, temor por causa da tragédia, era tudo muito representado nesse sentido. Então, nesse momento, Téspis chamou atenção e as pessoas, cidadãos gregos lá, perceberam que, né, havia um potencial de uma nova forma de representação, né, além da tragédia, e que seria muito interessante. O Téspis, então, criou a função do ator, né, o ator, aquele que atua, aquele que traz para ele, não aquele que só conta, né? Ele, não sei o que, ele fez isso, eles lá não fizeram aquilo. Não, então o Téspis puxou para ele ali, no caso quando ele falou eu, Dionísio, quando ele falou isso, ele trouxe para ele. Então assim, aí criou a função do ator e junto também a questão do roteiro, né? Da dramaturgia, de compor peças teatrais. Numa tacada só, ele foi autor das duas coisas, né? De pensar mais nisso, né? E aí, além da tragédia, vão surgir, no caso, o gênero teatral, a comédia. A comédia basicamente, ela vai servir para o lazer, para o deleite mesmo, para tirar o peso, né, do trabalho, do muito temor, né, deixar tudo muito mais light. Aí nós vamos entender também o que seria a catarse, né? A palavra catarse vem desse momento, de um momento de descontração, enquanto a plateia flui naquilo que está sendo proposto no palco. Então, isso é muito interessante, né? Esse momento de lazer, de deleite, né? Então, assim, a comédia, ela vai servir muitas vezes de uma forma engraçada, né, fazer uma crítica assim de forma talvez assim um certo sarcasmo, tirando um certo sarro, mas também para refletir sobre os costumes da época. Eles pegavam os costumes da elite e tal e puxavam para a comédia, né, alguns costumes também do povo e tal, puxavam muito para a comédia de forma escancarada e tal, para as pessoas poderem dar risada e pensarem mais no que está acontecendo, o que elas fazem de engraçado. Então esse é interessante da comédia, né? Então do teatro grego nós vamos ter o gênero teatral, a tragédia e a comédia. Seguindo ainda a história, né? O que acontece depois dos gregos? Né? Os gregos eram um povo que também havia várias disputas internas, né, territoriais. Eles também tiveram um ápice de desenvolvimento, mas também depois de alguns séculos, né, o que marcou o auge
foi o século IV a.C., né? Mais ou menos o auge. Depois disso começou a decair, e aí, por causa das brigas, os conflitos internos, os povos que vinham mais lá, né, da região superior, ali onde se encontrava a parte da Grécia, aqueles povos mais bárbaros, mais rudes, né, também guerreiros, muito guerreiros, aproveitaram as fraquezas da Grécia para invadir e conquistá-la. Mas esse povo, em particular os romanos, né, eles conquistaram a Grécia, mas eles também criaram um certo apreço pela cultura grega. Eles criaram, tanto é que eles adaptaram, né, os deuses, vários deuses da mitologia grega. O Zeus virou Júpiter, né, a Afrodite virou Vênus. Então, assim, o Dionísio, deus do vinho, né, virou Baco. Então, assim, muitas coisas eles importaram da cultura grega para eles, né? Até essa questão do teatro. Só que eles tinham o próprio jeito de pensar, o próprio jeito de ser. Eles tinham o jeito deles. Eles eram um povo um pouco mais rude. Eles preferiam o teatro mais na função da comédia. Eles queriam mais a espetacularização do teatro, uma coisa mais para se divertir, por prazer, deleite. Eles não tinham esse apreço consagrado do teatro, que era necessário fazer teatro para afirmar os sentimentos de piedade, de temor, essas coisas. Não, eles queriam mais o teatro para diversão. Um povo bárbaro como eles, né, eles criaram o Coliseu, um espaço, né, parecido com o Maracanã, que nós temos, que é o estádio de futebol, só que era um estádio para lutas, para que os gladiadores pudessem fazer combates, né? E esses combates, normalmente, eles se encontravam muito presentes, assim, escravos, prisioneiros, eles colocavam nesses combates, né, para acabar morrendo, né? Então, para mostrar a força do povo bárbaro, que eram os romanos, eles usavam esses coliseu também para controlar o povo, os anseios desse povo, né? Dar um entretenimento para o povo, para que o povo não tire o foco da política, da questão do imperador e tal, dessa forma como eles se organizavam, com os estresses, das cobranças, e focasse em lutas, em combates sanguinários, torcesse, né, para que a Roma sempre fosse a Roma campeã, né, a guerreira, né, enfim. Então, assim, os romanos, eles tinham muito esse apreço, né, por um teatro mais para o riso, né. Então, aí vai ter vários shows de teatro também, assim, que vão acontecer da forma deles, assim, né, para provocar o prazer, o entretenimento. E o pessoal costumava chamar aí, usava essa palavra circo, né? A palavra circo na questão do Coliseu, basicamente. Mas aí nós temos que fazer aquela diferenciação do nosso circo para o circo romano, né? O nosso circo, ele não tem nada a ver com essa questão de violência, essa questão da romana. Não, nosso circo é mais demonstração de habilidades, né? Também é para diversão, mas no sentido mais interessante, no sentido mais humano, né? Então é mais para mostrar as técnicas, as habilidades, né? Acrobacias e tudo mais. Então, tanto é que a atuação que acontece no circo é diferente da atuação do teatro normal. Então, o teatro convencional aí que nós vemos os atores no palco e tal, que estão atuando. Não, no circo é mais para demonstrar habilidades, né? Demonstrar a flexibilidade do corpo, demonstrar várias coisas. Então o circo é mais nesse sentido, no circo que nós temos hoje, muito diferente do circo romano, né? E muito também o circo tem essa diferença, nosso circo tem essa diferença também do teatro, né? O circo, o teatro, a ópera, a dança, elas fazem parte de um grande, elas estão digamos assim, num grande celeiro, né? Tipo, esse grande celeiro que tem essas linguagens são as artes cênicas. Então, quando eu for pesquisar artes cênicas, são todas as linguagens que se utiliza do corpo para se expressar. E aí, avançando um pouquinho mais na história do teatro, né? Nós temos aí o declínio do Império Romano, né? Depois de um longo período, né, com a Roma
presente, eles também vão perdendo a força, vão sendo perdendo muita força aí por outros povos que também vão invadindo, vão avançando em territórios. Então, e ainda o declínio deles é marcado pela conquista basicamente também da igreja, a primeira igreja católica, né, cristã aí, que começou a pregar a questão do Jesus, né, da religiosidade cristã. Então, assim, o final do Império Romano é marcado muito, né, também por essa questão religiosa. Muitas vezes os romanos perseguiam esses primeiros cristãos aí, né? Então, se você pegar os livros de história, basicamente também a Bíblia vai falar sobre isso, sobre essa perseguição que tinha dos romanos em relação aos primeiros cristãos. Então, vale a pena dar uma pesquisada também sobre isso. Enfim, nesse período aí, nós vamos entrar num momento da história que chamamos de Idade Média, né? O que aconteceu? Com as cidades ficando desprotegidas por falta de soldados, as pessoas mais nobres começaram a ir para o campo, construir pequenas fortalezas e com poucos soldados conseguirem defender a sua terra, né, a sua propriedade. Então esses primeiros castelos da Idade Média, os nobres procuravam em lugares estratégicos colocar esses castelos, né, para que eu conseguisse defender suas próprias terras. O nobre desses castelos aos poucos ia se tornando rei, né? Vai se tornar o rei porque ele vai atraindo mais pessoas, né? Ele atrai a igreja para dentro desse castelo, ele vai manter os soldados e provavelmente os camponeses, sem ter para onde ir, acabavam indo para perto desses nobres e tal, pedindo terra, né? Então muitas vezes até era cedido terra fora do castelo para que os camponeses trabalhassem e tudo mais, só que depois pagassem impostos, tributos para esse castelo. Esse momento da Idade Média é marcado, como eu disse, basicamente pela igreja, e a igreja nesse primeiro momento ela abusa muito da sua autoridade. Então ela propõe muitas coisas que fogem um pouco né? Ela queria se enriquecer, ela queria aproveitar a fé das pessoas e impunha as coisas através do medo. Então exigia demais daqueles que estavam ali. O momento já era de medo, né? Já estavam refugiados em castelos. A igreja ali dentro só aproveitou esse medo para se fortalecer e se enriquecer naquele momento. Então esse momento da Idade Média é conhecido, né, como, por exemplo, por um momento de caça às bruxas, é conhecido por um momento em que várias mulheres foram queimadas na fogueira, e também foi criado inúmeros instrumentos de tortura para todos aqueles que iam contrários à igreja, né? Se não estivesse concordando com a igreja, poderia ser preso ou condenado, torturado, essas coisas assim. E aí a igreja, nesse momento, primeiramente negou o teatro, porque o teatro muitas vezes era praticado trazendo culturas de fora, mas também percebeu que as pessoas nunca abandonaram o interesse pelo teatro. E aí criou o teatro de igreja. As primeiras paixões, autos, né, encenações bíblicas, tudo isso a igreja puxou para ela, começou a dar muito certo, e as pessoas começaram a ir para a igreja, assistir essas representações, começou a lotar a igreja, elas foram para fora da igreja, e aí depois alcançaram as ruas e tal. E elas, até hoje temos aqui no Brasil representações religiosas, né? A Paixão de Cristo, que está no calendário nosso, vem lá da Idade Média, dessas atuações. Tem muitos detalhes em relação a isso, né? Como eu já mencionei, por causa do medo e tal. Muitas vezes era chamado até ator que não pertencia à igreja, no finalzinho da Idade Média, né? Não pertencia à igreja, para fazer essas atuações do coisa ruim, enfim, né? Daquela figura ruim, não era interpretada pelos padres por ali, não. Então eles deixavam para aquele ator que era de fora e tal, venha e tal, interpretar aqui.
No finalzinho da Idade Média, muitas coisas foram questionadas, e aí surge uma igreja contrária, né? Pessoas que vão defender uma igreja mais progressista, uma igreja que não se aproveitasse tanto como a igreja se aproveitou. E aí nós temos um momento aí, então, em que a igreja começa a enfraquecer e começa a tentar disputar poderes com essa nova igreja, que é uma igreja protestante. A igreja protestante, que futuramente depois ela vai criar inúmeras outras igrejas que até hoje nós reconhecemos como as igrejas evangélicas, né? Então tem a católica e as evangélicas agora, né? Mas lá na Europa se dividiu basicamente a nossa questão protestante e católica. E havia essas disputas. No finalzinho da Idade Média, por causa disso, dessa visão mais progressista, começando a aparecer, aí nós vamos ter um momento aí do teatro, que nas ruas, começando a interpretar personagens comuns, trazer pessoas do povo, né, para criar pequenas encenações. Nisso vai surgir o gênero teatral farsa, que é um gênero bem estipulado, né, bem nos estereótipos, né? Então, quando ele aproveita o estereótipo de uma pessoa que tem uma mania, um tique, uma coisa assim, usa aquele estereótipo ali na atuação. O gênero farsa, ele lembra muito a comédia, mas ele é mais exagerado, vamos dizer assim, né? Ele tem mais exageros aí na parte dos estereótipos, ok? Avançando um pouquinho mais, então nesse momento de visão progressista, nós estamos indo para o Renascimento. Aí no Renascimento, um lugar que se enriqueceu bastante foi a Itália. E na Itália vai surgir a Commedia dell'arte, um gênero teatral de artistas de rua que tiveram como inspiração a comédia grega, lá de trás, para criar uma comédia em que valorizasse as questões das primeiras relações de patrão e empregado, né? E os amores proibidos. Então vai surgir a Commedia dell'arte, aí com personagens como Arlequim, Capitão, Dottore, Pantaleão, Enamorados. Basicamente, quase todos usam máscara, né? E no começo realizado por atores de papéis fixos. Então, assim, o ator que fazia o Arlequim, ele treinava a vida toda no Arlequim para fazer o Arlequim até morrer. E depois passava isso para seus filhos. Essa era a ideia do papel fixo naquela época. E a Commedia dell'arte basicamente é um teatro de rua, né, que acontece, que ia sendo levado por meio de carruagem de cidade em cidade, sendo anunciado de forma antecipada, né, a cada cidade que chegava. Um teatro assim que os atores, por ter personagem fixo, eles só elaboravam um roteiro de ações, então eles já tinham a história, já sabiam o que ia acontecer, mas na hora era tudo improviso. Então eles improvisavam muito, interagiam muito mais com a plateia, né, com quem estava assistindo. Então esse teatro ele tinha muito, começou a se tornar muito popular. E aí foi se espalhando pela Europa essa forma de atuação. Assim como na França, né, ia também surgir uma companhia de teatro, né, a Comédie Française, que vai também trabalhar várias questões teatrais ali, da comunidade, da sociedade teatral, da sociedade presente na França, né? E nós vamos conhecer o Molière, francês também, ator, diretor teatral. Ele vai organizar um trabalho bem interessante, né? Ele vai organizar um trabalho muito interessante aí, questionando os valores da sociedade, aqueles valores morais da sociedade, a questão da mocinha que é cobiçada pelo velhão, por um senhor de idade que cobiça ela, que quer casar com ela, né? Casar com uma mocinha. Os profetas falsos, né? Então, tipo, aqueles padres ou pastores que pregavam muito, mas cometiam inúmeros pecados por trás, escondidos, né? Tipo, de forma escondida. Então, ele vai denunciar tudo isso
no teatro, né, de mulher. Isso é muito interessante, então vale a pena conferir também. Então, no Renascimento, nós vamos ter um momento, então, esse momento mais expansista, né, um momento de mais expansão. E isso vai afetar o campo todos os campos, né, o campo da intelectualidade. Começa a se voltar o pensamento para o ser humano, deixar um pouco de lado a religião, a fé, e aí começa-se a pensar no ser humano, o que ele é capaz de fazer. Vão surgir vários artistas no período do Renascimento que começam a criar várias inovações tecnológicas. Né? Leonardo da Vinci é dessa época. Então, assim, só basta pesquisar lá, ver inúmeras coisas que surgiram no Renascimento. Né? Essa grande retomada. E dando continuidade nesse período de Renascimento, nessa transição, indo para o período do Romantismo, no caso, nós vamos aí conhecer, né, até o famoso dramaturgo inglês William Shakespeare. O período romântico ele vai marcar a continuidade dessa busca pela intelectualidade, mas, como a própria palavra diz, é um romance do ser humano, né, com o ser humano. William Shakespeare, por exemplo, ele vai buscar desvendar todas as emoções, explorar essa questão do casamento, explorar o batismo, explorar todas essas questões que envolvem emoções, conflitos emocionais, né? Não é à toa que Romeu e Julieta, o clássico, que vale a pena vocês assistirem ou lerem o texto, né, teatral. Então, assim, não é à toa que tem todo um drama ali que se passa, aparece muito a questão das emoções e também a própria situação incômoda, né, da mente humana, enfim, o que a emoção é capaz de fazer, né, até onde nós somos levados pela emoção. Para finalizar, né, para essa videoaula não ficar muito extensa, nessa transição do romantismo aí para um período mais do teatro moderno, nós vamos aí para um movimento, no caso chamado do realismo, em que, claro, com as transformações da sociedade, inúmeras transformações tecnológicas e tal, a questão das fábricas que começaram a aparecer, tudo isso vai afetar a forma de se pensar e fazer teatro. Como vai surgindo novas funções na sociedade, novos empregos, vão surgindo também novas formas de pensar o teatro. Vai surgir o teatro épico, dialético, de Bertolt Brecht, por exemplo, que traz questões como o analfabetismo político, né? As pessoas que não participam da política, mas deveriam participar. Ele vai fazer um teatro mais reflexivo, né? Um teatro que faz as pessoas ficarem refletindo, e a atuação o mais natural possível, mais real, né? Aí nós temos também o autor do teatro naturalista, Konstantin Stanislavski, que cria um método, né, de aprimoramento do trabalho do ator. Então, assim, aí começamos a pensar em aprimorar o ator, aí, né, na questão dos jogos, tudo isso. Então, né, e claro, eu mencionei um pouquinho para vocês de Augusto Boal em outras videoaulas também. Ele é mais da nossa realidade, que segue também, aproveita essas inspirações aí do teatro de Bertolt Brecht, de Stanislavski, ele aproveita toda essa bagagem aí para trazer também algo para cá, para pensar no protagonismo, né, das pessoas se tornarem mais ativas na sociedade. Ok, tem algumas coisas que eu posso ter esquecido de falar para vocês, mas eu tentei fazer um bom resumo aqui da história do teatro. Espero que vocês tenham gostado, tá? E na quarta-feira vai ter nossa live, né, no Facebook, para que vocês possam falar sobre toda essa história do teatro, o que vocês acharam, falar também como que está sendo a experiência de vocês durante essas videoaulas. E também eu quero fazer uma pequena avaliação de desempenho, então eu quero ver como que vocês estão. Eu gostaria que todos participassem, né, sem exceção, para que a gente possa ter uma boa prosa aí sobre teatro, ok? Obrigado e até a live.